Vamos para mais uma correção do dia. Vamos começar pelo mini índice. Hoje, 6 de março de 2024. Bom, no início do dia a gente já tem o preço abrindo em um amplo gap de alta, onde o mesmo testa a região de máxima do dia anterior, que serve de barreira dado o contexto esticado. Testa a região, inicia o processo corretivo, rompe VWAP, poderíamos trabalhar o Fibogap, ou pegando do início da alta. Então a gente tem um preço corrigindo, a gente tem um possível gatilho de venda aqui, porém eu não vejo não é viável porque a gente tinha uma 20 ascendente e a gente estava num contexto corretivo. Região de 50% da alta serve de barreira. Posteriormente a gente tem um preço pivoteando em cima das médias aqui, só que ainda é um cenário um pouco complexo. Esse gatilho, para mim, na verdade não houve gatilho, dado sua sombra superior. Apesar disso, ocorre continuidade, confirma o pivô de alta, só que segura na região de máxima do dia. Então aqui a gente já tem uma relevante resistência. Na sequência a gente tem o preço testando a região de médias, onde se a gente jogar num gráfico de 10 minutos, a gente tem um ótimo gatilho comprador aqui nessa região, na superação dessa máxima, visando um possível pivôzinho de alta, e pullback pós-rompimento da 200, mas que foi stop, frustra nossa compra, onde na sequência ocorre uma lateralidade. Vale ressaltar que nessa região tínhamos uma relevante notícia, que se eu não me engano foi o que pegou o nosso stop. Na sequência a gente tem novo contexto para a operação, só que na ponta vendedora, nessa fraqueza de compra, com forte entrada de pressão de venda. Minha visão, gatilho nessa perda, possível alvo mínima no dia. A gente vê que não houve, não buscou a região de mínima no dia, porém a gente tem um preço aqui desenhando e confirmando uma estrutura de deriva com falha de fundo, falha de fundo, forte divergência com estocástico, com gatilhos compradores aqui nessa região e também seria viável nessa. Possível alvo máximo do dia, dado a estrutura um pouco travada dos preços hoje. Entra a pressão de compra, a gente tem um preço rompendo a região de máximo do dia de forma esticada, onde o preço deixa uma ampla movimentação compradora. Chegando aqui, rompendo a máxima do dia, temos o preço registrando um pullback em troca de polaridade ancorado pela 9. Não há continuidade, onde entra a pressão de venda. A gente tem até um cenáriozinho comprador aqui nessa região, mas não há continuidade. Rompe 9 e na sequência dá início ao seu processo corretivo. Porém, a gente tem o preço perdendo a região de 61.8. Na verdade, a gente tem um preço brigando na sua região aí, nessa faixa de gás aqui, né? Então, basicamente foi isso. A gente teve um pregão bem travado, que se a gente traçar um canalzinho de alta, temos um canalzinho de alta bem estruturado. Mas apesar dessa baixa volatilidade no dia de hoje, a gente teve gatilhos e operações, e algumas apagando pouco, outras pagando muito, como foi essa alta. Mas basicamente foi isso o mini índice no dia de hoje. E já aqui no mini dólar a gente vê que também o preço continua aí desde a semana passada completamente sem volatilidade, onde se a gente trabalhar entre mínima e máxima a gente tem apenas 16 pontos, mas dado isso a gente tem um preço abrindo em gap de baixa, forte gap de baixa inclusive, perdendo essa região de suporte logo no início do dia. Deixa um contexto aqui vendedor, mas eu não vejo nada a ser feito. Posteriormente nós temos teste, nova defesa em região de máxima do dia, quando a gente já tinha uma 20 descendente. Deixa um possível gatilho vendedor nessa região, visando esse contexto vendedor e essa possível continuidade no pós-rompimento de lateralidade, mas no cenário mais macro. Feita a venda, não pegou o nosso stop, a gente não tínhamos alvos, mas a gente vê que não foi atingido, onde nessa região aqui a gente tem o preço tentativa vendedora, pressão de venda, tentativa vendedora, a gente tem uma forte falha de venda aqui, novo teste na região de média,
nova fraqueza vendedora, onde a gente tem um gatilho comprador nessa região, dentro de um contexto de forte divergência com o estocástico, aqui com a falha de fundo também, onde a gente tinha uma possível cunha de fundo, talvez, aqui nessa região, onde minha visão, possível gatilho na superação dessa máxima. A gente tem o preço posteriormente região de notícia aqui, então nós temos o preço aqui. Quem fez essa compra aqui visando esse pivô escondido foi estopado, mas a gente também tinha uma 50 bem próxima, a mesma serve de resistência dinâmica. O preço cai e depois sobe novamente, segura de novo na região de máximo do dia, onde nós temos uma forte divergência também, novamente com o estocástico. Talvez venda aqui, talvez venda, visando esse contexto de lateralidade, alvo mínimo do dia. A gente tem um preço deixando, entregando um movimento. A gente tem até o mesmo deixando um pivôzinho nessa região aqui, né? Mas dado a baixa volatilidade, a gente fica um pouco com o pé atrás de fazer uma compra, de não pagar o nosso alvo. Região de mínimo do dia serve de suporte para o preço. Entra a pressão de compra, a gente tem o preço desenhando a gente tem uma nova defesa aqui nessa região de venda, onde seria um possível gatilho, novamente, visando o contexto de lateralidade. A gente tem o preço aqui deixando um pivôzinho de alta, onde aqui nós temos novo gatilho, aqui na região já com as médias curtas ascendentes, já alinhadas. Só que estava próximo da máxima do dia e de uma 200 descendente. Então sim, são pontos para pensar onde tomar uma posição. Mas apesar disso, ocorre a continuidade, rompe máxima do dia, só que região de VWAP de 200 descendente serve de barreira e por ali fica. Então assim, a gente teve mais um dia de baixíssima volatilidade, mas apesar disso a gente teve o preço entregando alguns movimentos, mas basicamente foi isso. A gente está num momento bem complicado para o mini dólar aí, a gente está com baixíssimas volatilidades. Hoje foi 16 pontos, ontem foi 20 pontos, antes de ontem foi 16 pontos, semana passada 26 pontos, então assim, completamente sem volatilidade os pregões. Mas basicamente foi isso. 6 de março de 2024, mini dólar.